É o nosso Falando de volta, né? E acompanhando aqui, você que acompanha o nosso primeiro bloco, estamos fora do estúdio, né? Conversando sobre pães, um cafezinho, umas delícias da confeitaria e todo um trabalho assim de aconchego no ambiente fora da nossa casa. Conosco a Natasha Ramalho. Tudo bem, Natasha? Tudo bem, né? Tudo jóia. A Natasha é empreendedora juntamente, né, com o marido, né, que vocês empreenderam em relação ao mercado mesmo, né? Isso. Como é que foi trabalhar um ambiente, né? Vocês buscaram exemplos do que na Europa para proporcionar realmente à cidade um local assim diferenciado. Como é que foi esse mapeamento da cidade? Isso, a gente fez uma pesquisa durante 2 anos. A pesquisa contemplou viajar pelo próprio Brasil e também pela Europa. Itália, França. Buenos Aires, Argentina, Buenos tem Aires exemplo, nos inspirou também, mas a gente foi antes a Buenos Aires de começar a pesquisa. Certo. Então, quando a gente pensou em montar, a gente lembrou das idas a Buenos Aires, que lembra muito, né? Lá tem muitos cafés e fazem muito sucesso. E essa integração aqui, até tem uma integração de tipo, por exemplo, eu posso internet, essas questões, vocês pensaram em situações assim ou estão trabalhando ainda? A pessoa vem, toma um cafezinho, faz o seu trabalho, tem isso? Muito, acontece muito. Até porque a gente tem o café da manhã, é uma coisa nova na cidade também, poder servir menus de café da manhã. Eu posso acordar e vir tomar café? Pode. E abrir de domingo a domingo também, inclusive feriados. Então esse é um diferencial. E as pessoas vêm, trazem um computador, ficam horas, às vezes tomam café, almoçam, trabalham, fazem reuniões. E dá para perceber que está mudando um pouco o comportamento das pessoas em relação ao sair de casa, sabe? Por exemplo, às vezes tu está na sua casa, você tem pouco mantimento, comidas, não armazena mais, né? Faz aquele tipo de compra do mês. Mudou. Sim. Né? Eu sinto que mudou muito. Você precisa proporcionar a essa pessoa uma segurança alimentícia até. Exatamente, tem isso. Inclusive as pessoas acham que hoje em dia também optam por produtos prêmios, né? Produtos de empório também. Certo. Que tem uma qualidade diferenciada, que a gente também trabalha. Tá, o que mais sai? Que é um pãozinho, né? Porque o pão vocês já confeccionam, já produzem. Sim, em termos de padaria. O que tem no empório? O que a pessoa em casa que está nos assistindo pode imaginar? Puxa, eu dou um pulo lá no Lapadá, vou tomar um café, conversei com o Henrique já, com uma delícia da confeitaria, uns pães. O que eu levo a mais, assim, que vocês têm? Então, geralmente, assim, muita coisa faz sucesso, coisas que vêm dos Estados Unidos, né? Entendi. Ou francês. Então, tem geleia francesa, tem... com pãozinho tipo, ciabatta, assim. Uma delícia. Uma delícia, né? Pãozinho, pasta de amendoim, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. É muito norte-americana, né? Bem norte-americana. Doce de leite, de uma marca específica que as pessoas gostam, alfajor, chocolates especiais também, massas. Como é que fica a questão das calorias? As pessoas se preocupam quando vem para cá? Se preocupam muito. Até uma linha que a gente quer desenvolver em seguida é a linha Light Diet, né, que as pessoas perguntam muito. Por enquanto a gente tem os pães integrais, pão integral com passas. O Henrique deu uma geral aqui nos pães. Por exemplo, cada pacotinho desse é um tipo de pão. É um tipo de pão. Tem o pão de milho, pão Esse australiano. Esse aqui é um pãozinho de milho, né? Isso. Vou até virar aqui pro Mauro e pro Paulo. O pão campestre que está atrás. Esse aqui? Isso. Olha só. Que ele tem toda uma... são grãos também? Grãos também. E ele é mais salgadinho, ele é como se ele tivesse algum tipo de mini linguicinha picadinha por dentro. É uma delícia. Nossa, mas ele pode trabalhar como um aperitivo até em algumas situações. A gente serve mini ciabatinhas e esse pão cortado muitas vezes para couvert, né? Na hora do almoço, quando a pessoa senta, pede, já tô desmontando ela recebe um azeite com sal do mar, que é uma cortesia da casa, e os pãezinhos, às vezes mini ciabatta, às vezes mini croissant. É como se fosse uma pequena surpresa. Entrada, assim, uma entradinha. Só para enquanto espera o almoço ou o jantar. Que legal, que bacana. Sabe o que você falou aqui do milho, né? Você lembra, a gente volta um pouco no tempo em termos da nona, Exatamente da essa avó. ideia. De fazer um pão da vovó. Meio nasceu disso. Vintage, né? Hoje a palavra da hora é vintage. Todo mundo fazer um resgate, tem isso também na Tem exatamente isso. A ideia do pão de milho é exatamente o que você falou. É bem isso. Trazer um pão, por que não um pãozinho feito pela vovó? Não só inventar uma coisa moderna, como os pães que tem, os pães italianos hoje, né? A ciabatta. A gente não se propõe a fazer exatamente um pão italiano ou pão francês. A ideia é buscar pães de receitas diversas e trazer um mix mesmo oferecer um mix, né, de produto. Perfeito. Diversidade. E a questão da confeitaria? Porque pelo que o Henrique falou, a saída é grande, né? Muito. Assim, em termos de os cupcakes maravilhosos.
Os cupcakes é uma febre hoje em dia, uma febre, né? Que também vem de fora. Tem casas só especializadas em cupcakes, por exemplo, no Canadá. Mas é cupcake de comer ou cupcake aqueles de comer mesmo. Que agora o artesanato mesmo, né? Fazem muito, né? Estão trabalhando de tecido, muito com aromas, fragrâncias. Mas é um sucesso aqui. E a gente olha assim, parece assim um bolinho de criança, né? Mas agrada a todos. Agrada a todos. E a gente começou com de baunilha. E foi tanto sucesso que a gente foi fazendo. Aqui? Esse aqui? Esse primeiro. Esse primeiro. Depois o de cenoura, chocolate e maçã. E maçã. Que bacana. A demanda, quando você fala assim, não sai muito, tem aquele que é meio que carro-chefe, sai bastante, sai rapidinho? Existem os produtos que saem mais, sim. A gente, por exemplo, tem tartelete de morango, sai muito. Que é muito tradicional, né? Aí alguns produtos, a gente nasceu com alguns produtos e depois outros foram sendo desenvolvidos. Por exemplo, cheesecake de frutas vermelhas. Que é maravilhosa. Que é muito boa. Impossível comer essa suspeita. Mas é verdade, assim, porque tem situações que as pessoas pedem, tipo, tem tal produto, aí vocês vão integrando ao cardápio, aconteceu coisas assim. A gente vai fazendo isso na medida do possível, com certeza. Algumas coisas são sugestões, outras coisas que a gente vê que é importante trazer, né? Claro. O cheesecake foi uma dessas coisas, né? Algumas receitas, algumas tortinhas estão em estudo para serem implantadas em seguida. Tem situações que foram, tipo, abolidas, assim, que as pessoas esse não deu certo. Que não foi muito bem aceito, sem dúvida. O que é? Muito ácido? Sabe, situações assim, não pegou. Tem coisas até que são boas, mas não tem saída. Tem coisas que as pessoas adoram. E não adianta tu querer, às vezes, impor, né? Não adianta. O mercado não absorve, então... E como é que vocês criaram realmente essa questão, assim, de atrair as pessoas? Porque, eu posso passar, comprar e tomar café em casa. Isso. Né? Então, criar o hábito realmente de... É necessário esparecer, buscar um ambiente novo. Na verdade, para criar essa necessidade, a gente abriu as portas, a gente não fez nenhum tipo de propaganda de início. O ponto, né? Tipo boca a boca, branco, boca a boca. Em seguida, a gente fez uma ação com vizinhos, de colocar nos prédios comerciais, avisar que a nova vizinha estava de portas abertas para recebê-los. E as pessoas vão falando umas para as outras. E a gente faz com que a equipe trabalhe, né, também isso com os clientes. Assim, olha, a gente tem o café da manhã, se a pessoa veio à noite, de repente experimentar o fondue, a sopa, é convidada a conhecer o café da manhã. E, então, assim, é uma forma diferente até de empreender, né? Tu imagina, você é psicóloga? Eu sou psicóloga de formação. É psicóloga de formação. Empreender realmente a vida de uma forma diferente, sair do consultório, porque querendo ou não, tem todo um processo emocional aqui, né? Você trabalha com prazer, que a comida satisfaz, né? Isso, é uma tentação constante. É uma tentação, e daí você consegue perceber as pessoas, assim, da necessidade delas. Na verdade, eu não venho do consultório, eu atuei muito pouco em consultório, eu tenho em recursos humanos, empresas, né? Então, talvez tenha um pouco disso. Colaboradores, a exigência é maior ainda, às vezes. Sim, muitas vezes é maior ainda, é verdade. Da qualidade, da assertividade, né? Isso, assim. E hoje aqui a coisa se repete, na verdade é um desafio, né? E tá na empresa dos outros, muitas vezes você quer fazer algumas coisas que não podem ser feitas naquele momento. Quando meio você limitada pelo espaço, pela situação, pelo momento também. Quando você tem a própria empresa, você sente isso na pele. Entendi. Nem tudo é possível de fazer naquele determinado momento, né? Mas a gente tenta aplicar o máximo possível, principalmente na questão de tratar bem os funcionários, tentar entender a necessidade deles, tentar mantê-los na equipe, pra gente é muito importante, né? E essa eles venham e fiquem E a questão de gestão é uma coisa assim que é da hora também, né? É da hora e é muito difícil, né? Porque cada pessoa tem uma maneira de pensar, a gente é diferente um do outro, não adianta querer que todo mundo seja igual, né? E como é que é trabalhar assim na questão, por exemplo, o marido também trabalha? Trabalha. Junto aqui? Trabalha junto. E as ideias, né? A questão da gestão, assim, eu cuido de situação assim, meu marido cuida de situação desse tipo. Vocês dividem ou uma alquimia? Assim? É dividido, é um pouco misturado também. Olha, Natasha, agora isso é com você. Né? Tipo, precisamos repor estoque, coisas mais ao assim. contrário, eu digo, isso é com você. Então tá. Daí mexe com tabela, contabilidade, coisa financeira, essa parte é muito com ele. Produção também.
Eu fico mais com a parte de RH das pessoas. Joia. Depois a gente ainda vai conhecer o café, né? Quando a gente fala com a barista, né? Isso. Mas o café, hoje em dia saiu, né, da questão do café só com creme, o café... Existe uma... Isso também vocês foram buscar fora daqui? Fomos buscar. E é um paradigma a ser quebrado, assim, porque eu acho que existe muito o conceito de que o café ele tem que vir pelando, né? A questão da temperatura, falando da temperatura. E na verdade o café não tem que vir pelando, ele tem uma temperatura certa para chegar na mesa. É mesmo? Isso aos poucos as pessoas reclamavam e hoje em dia quem vem aqui já consegue apreciar. Claro que a gente tenta agradar o cliente, se ele acha que tem que ser mais quente, ele vai receber um café mais quente, mas aos poucos não tem mais esse E o café tipo gelado? O café gelado é um sucesso. É um sucesso, não. Café gelado alcoólico, café quente alcoólico. A gente vai ver alguns drinks ali que a Janara está preparando. É mesmo? São deliciosos. Que às vezes as pessoas são pegas assim meio que, gelado, café gelado, mas dá pra gente apreciar o grão direitinho? Dá pra apreciar. Lógico, apreciar o café em si mesmo, um estudioso de café, que entende disso, um barista, ele toma café até sem açúcar. Ele aprecia a acidez, o amargor. Eu digo que é um mundo muito diferente, assim, super complexo, como o mundo do vinho. Como o mundo do vinho. Isso. Tem que ter, acho que, critérios, estudos aprofundados. Isso. Mundo do vinho, mundo da cerveja também. Mas que a gente arrisca, né? A gente arrisca um pouquinho para dar a nossa nota em termos de gosto, Isso, pessoal. Claro, Que legal. É um treino, né, do paladar. Exatamente. Natasha, a gente vai fazer uma pequena pausa e a gente volta conversando um pouco mais para conhecer como é que funciona essa questão do mercado. A gente está muito acostumado com outros empreendimentos, né, nessa linha, mas café fora de casa, com pãozinho, docinho e tudo mais. Uma pausa então rapidinho, eu vou continuar no meu cafezinho, né, e a gente já volta. É rapidinho, não sai daí.